Graça e paz a todos os amados no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Genesi e neste vídeo eu vou falar de um assunto muito difícil, muito complicado e muito incompreendido até os nossos dias. Vamos falar sobre o suicídio em lideranças cristãs. Vamos lá? Será que está aumentando o número de pastores que se suicidam, que tiram a sua própria vida? Onde está a fé destes homens? Será que nós podemos culpar a fé? Será que nós podemos afirmar que estas pessoas não tinham Deus no seu coração? Será que podemos afirmar que estas pessoas deixaram um algo no ar para que nós pudéssemos duvidar da sua fé? O que a Bíblia? Será que a Bíblia tem casos de pessoas que se suicidaram? Eu posso te afirmar que na Bíblia tem. E olha, pelo menos eu posso falar de 4. Aliás, de 5. Eu vou falar de 5. Pense você em um casal que não tiveram filhos ainda. E eles continuam orando a Deus e pedindo a Deus que lhe dê um filho. E num determinado tempo, Deus ouve aquela oração e presenteia aquela família com um filho. Olha que maravilha! E antes que essa criança fosse gerada, um anjo aparece para sua mãe e diz: este menino será nazireu de nascença. Ele livrará Israel da opressão dos filisteus. Um menino que veio ao mundo em respostas às orações. Olha só, em resposta às orações. Sansão nasceu, cresceu e começou a ser juiz em Israel. E a Bíblia diz que ele foi juiz durante 20 anos. Mas ele tinha uma vida muito promíscua. Era um homem que vivia uma vida sexual muito agitada. E fez com que os filhos das trevas zombassem, tiraram-lhe os olhos e fazia com que ele fizesse palhaçada para divertir os filhos das trevas. É quando ele pede pela última vez que Deus lhe conceda força para que ele se vingue dos seus olhos. E onde é que está isso? Juízes capítulo 16, versículo 30. Esse menino que nasceu fruto das orações, ele diz: morra eu. Empurra as colunas e ele mata muito mais pessoas na sua morte do que matou durante a sua vida. Suicídio. Ele sabia que aquilo ia cair, iria lhe causar a morte, mas ele estava decidido. É o primeiro suicídio que eu encontro na Bíblia. O segundo suicídio, a gente encontra também de um homem que o povo pediu a Deus: nós queremos um rei. E aí Deus escolhe o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Só que no decurso do seu reinado,
Saul começa a desobedecer às ordens que Deus pedia para ele fazer através de Samuel. Samuel dizia: ó, Deus falou que é para você fazer isso. Ele fazia pela metade, ou ele fazia só uma parte e não fazia a outra. E isso foi desgostando Deus, até que Deus disse que ele não iria mais reinar. E em sua última guerra contra os filisteus, ele se lança sobre a sua espada, porque ele sabe que os filisteus vão pegá-lo. Os filisteus estão perseguindo, só queriam pegar ele, não queria nem matar os outros. Mas eu quero é o rei, eu quero é Saul. E quando ele se vê em aperto, ele pede para o pajem de armas atravessá-lo com a espada. Mas o pajem fica com medo. Eu vou matar o meu rei. Não, eu não vou fazer isso. Então ele pega a espada e se lança sobre ela. E onde é que isso aí está escrito na Bíblia? Está escrito em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. É só você conferir. Segundo suicídio. Outro suicídio. Agora esse está em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. E fala de quem? Aitofel. E quem era Aitofel? Aitofel era o conselheiro, olha só, o conselheiro do rei Davi. Era um homem sábio. Ele dava conselhos ao rei Davi. Todos nós sabemos que Davi tinha 30 valentes, não é? Porque nós não somos uma ilha. Nós precisamos de pessoas para nos auxiliar. Precisamos de pessoas para nos aconselhar. Precisamos de pessoas para nos abrir os olhos em alguns temas, em alguns acontecimentos. Precisamos sim. Eu preciso de você, você pode precisar de mim e eu preciso de todos. Eu sempre dizia para minha mãe: olha, mãe, eu não sei fazer um carro, mas eu preciso de um carro. Eu não sei fazer uma TV, mas eu preciso de uma TV. Eu não sei fazer um computador, mas eu preciso de um computador. Então, eu preciso das pessoas, as pessoas precisam de mim. Deus nos fez para vivermos em comunidade. Então, quando o Aitofel, o rei Davi, sabe que o seu filho Absalão vai vir contra a cidade e contra ele, Davi sai fora e deixa o palácio livre. E Aitofel passa-se para o lado de Absalão. Antes ele aconselhava Davi, agora vai aconselhar Absalão. E quando Absalão chega, que toma conta do palácio, aí ele vai pedir conselho para quem? Para Aitofel. Aí Aitofel vai e fala para ele: ó, você tem que perseguir Davi ainda hoje, porque ele está cansado, e se você for lá e pegar ele está cansado com aquelas mulheres e crianças, então você tem chance de pegar Davi e matar Davi. Esse era o conselho certo. Mas aí veio outra pessoa e deu um conselho que, segundo o Absalão, foi melhor. Então, quando o Aitofel viu que o conselho dele não foi aceito, ele foi para a casa dele, colocou tudo em dia e se suicidou. Terceiro. Agora vamos para o quarto. Em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 18, nós encontramos a história de Ziri. Ziri matou o rei e se fez rei. Entendeu como é que é? Ele conspirou contra o rei, que era seu rei, e ele pegou a coroa daquele rei que ele assassinou e colocou sobre a sua cabeça. Isso só durou alguns dias, porque o exército elegeu quem? Omri. Quem é Omri? É o pai de Acabe, do rei Acabe. Então o Omri, quando soube que ele tinha feito isso, veio com o exército e cercou a cidade. E quando ele viu que a cidade tinha sido tomada, ele pegou e meteu fogo no palácio com ele dentro e ali morreu. Ziri se encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 18. E o mais famoso dos suicidas, que está na Bíblia, é o quinto que eu vou falar, é nada mais, nada menos do que um homem escolhido pelo próprio Jesus, Judas
Iscariotes. Judas Iscariotes, um dos 12. Olha, pertencia ao grupo dos 12, hein? Aqueles primeiros que receberam o poder para expulsar demônio, para curar enfermidades. Veja você, né? Mas bem antes de Jesus ser traído, Jesus falou: eu não escolhi vocês 12 e um de vocês é demônio. Então, escolha do próprio Jesus. Escolheu. E todos vocês conhecem a história, vocês já viram em filmes. E quem não viu no filme, leu a Bíblia e viu que quando, lá em Mateus capítulo 27, versículo 5, quando Judas vai devolver as moedas de prata para o pessoal lá do templo, para os sacerdotes que ele havia combinado de entregar a Jesus, eles disseram: nós não temos nada a ver com isso. Então ele atira as moedas ao templo e vai se enforcar. Mateus 27, 5. 5 pessoas, 5 exemplos que eu te dei de pessoas que estão na Bíblia e que se suicidaram. Agora, por que esse assunto de suicídio de lideranças é tão difícil e complicado para que a igreja não se omita e converse sobre isso? Porque antigamente o grupo que mais se suicidava era o grupo de pessoas idosas. Hoje em dia é a segunda causa de morte de pessoas jovens. A segunda causa, ele só perde para acidente. O resto, ele não perde para ninguém. É a segunda causa que mata mais jovens no mundo. Mais gente morre de suicídio do que de morte que alguém matou. Veja como esse tema é bastante sério. Como os pais devem estar atentos para seus filhos. Entende? Converse com seu filho. Pense você, um pastor que tira a sua vida, o que é que vai ficar na cabeça do filho dele? Meu pai não tinha fé, meu pai não era um homem de Deus, meu pai não confiava em Deus, meu pai não tinha Deus como o Senhor da sua vida. Olha o que essa pessoa faz. Agora imagine o contrário. Um pai que é pastor, que tem seu filho cantando no grupo de jovens, tem seu filho na liderança da juventude e de repente esse menino, sem mais nem menos, tira a própria vida. Nós sabemos que a maior incidência de suicídio é devido à carga. O que provoca isso? A depressão. A depressão é a principal causa de mortes. E pastores estão no grupo de risco, porque vem sobre o pastor uma carga muito grande, excessiva. E o pastor, como ainda hoje tem esse tabu que pastor não pode ficar doente, pastor não pode ficar depressivo, isso é doença do diabo. Cuidado. Se você estiver passando por isso, meu caro amigo pastor, procure ajuda. Não vá pela conversa, não. Procure ajuda. Nem sempre o pastor tem um amigo para poder desabafar com ele. Nem sempre o pastor tem uma pessoa que ele possa, né, confessar. Sabe o que é que diz Provérbios 17, 22? É que Provérbios 18, 22, me perdoe. É Provérbios 18, 22, que ele diz assim, ó: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Tá vendo o que é a pessoa não ter com quem desabafar, o que é a pessoa não ter com quem conversar, compartilhar aquela sobrecarga que está sobre ele? Acontece isso, meu irmão. Então você, como um pastor, como um homem de Deus, busque ajuda. Você como filho do pastor, você como esposa do pastor,
Procure ajuda. Não deixe que esse mal venha lhe tirar a vida, esse dom precioso que Deus lhe deu. Você não tem o direito de tirar a sua vida, porque não foi você que fez a sua vida. E se existem problemas, também existem soluções. E a solução está em Jesus. Eu narrei para você aqui homens da Bíblia que tiraram a sua vida. Nenhum desses homens, nenhum desses, buscou ajuda em Deus. Não é você pegar uma pessoa que está com problema e você dizer para ela: olha, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais. E se eu chegasse para você e dissesse assim: rapaz, eu estou sentindo umas fortes dores aqui nas minhas costas, você não me diria assim: olha, você tem que orar mais e você tem que ler a Bíblia. Não, você não iria me dizer isso. Você iria dizer: rapaz, procura um médico, ver como é que está o teu pulmão. Pode ser que tu esteja com começo de pneumonia. Tá vendo? A mesma coisa é para quem está com depressão. Você não vai dizer para ela: você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia. Sim, tudo bem. Isso é um conselho válido para todo mundo. Mas por que você também não diz assim: ó, procura um psiquiatra, meu irmão. Você precisa de um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é um médico que vai te ajudar a tirar essa carga excessiva que está sobre você. A psicanálise existe para isso. Entende? Pense no coração de um pai que perdeu seu filho. Ele se suicidou por causa de quê? De drogas. Ele se suicidou por causa de quê? Por causa que ele contraiu uma dívida muito grande. Por que ele se suicidou? Não tem o porquê se suicidou. Ele se suicidou porque ele não buscou ajuda. Certo? E a depressão, quando vem, que começa a oprimir a pessoa tem que buscar essa ajuda. Existe ajuda. Existem medicamentos para te ajudar. Você não pode ser escravo dos seus pensamentos e pensamentos maus. Você tem que ser escravo de Cristo, porque Cristo liberta. Mas quando Cristo não quer libertar? Quando Cristo quer que você procure humildemente a assessoria de um médico? Por que será que Deus permite que no mundo exista médicos? Está vendo como que as coisas começam a melhorar? Não é porque você procura um médico que você perdeu a sua fé. Não! Você procura um médico porque você precisa de um tratamento específico naquela área. Simples. Então procure ajuda. Não fique achando que a morte é a solução. Não fique achando que você é um peso, que você é um fardo, que você é um empecilho, que você é um inútil. Não. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você deve buscar ajuda. Se você é um jovem, procure o seu pastor. Você confia no seu pastor? Então procure o seu pastor. Procure um amigo que você confia nele. Mas não fique colocando essa fuligem na sua alma. E isso é como uma planta que vai te sufocando, aqueles espinhos, né? Vai tomando conta. Não. Seja sábio. Procure ajuda. As pessoas existem com vários dons. É para isso. Tem o que tem o dom de orar, tem o que tem o dom de aconselhar, tem o que tem o dom de pregar, outro tem uma vocação para cantar lindo, maravilhosamente. Lembra quando Saul estava oprimido por aquele espírito mau? Davi vinha com a harpa e acalmava-lhe o espírito. Tá vendo? Então, meu amigo pastor, você que é filho de pastor, você que é filha, esposa, procure ajuda. Não se desespere. Não ouça essas vozes que ficam lá dentro
querendo dizer para você que você tem que se matar, que você tem que sair desse mundo, que você tem que dar alívio para essas pessoas. Não. Suicídio em lideranças cristãs tem aumentado, mas a gente percebe que essas pessoas não têm buscado ajuda, certo? Já pensou? O suicídio mata mais jovens do que todas as outras coisas? Só perde para acidente? Isso é um quadro terrível. E nós precisamos estarmos atentos. Pais e mães, converse mais com seus filhos. Eu sei que está se formando uma geração onde o pai e a mãe já entregam um celular para ele ficar se divertindo lá. Isso é perigoso. Você não conversar com seu filho, o esposo que não conversa com a esposa, a mulher que não conversa com o marido. Estamos aqui para compartilhar, meu irmão. Todos nós precisamos uns dos outros. E quando Deus não quer curar, é porque Ele quer que Ele quer que eu vá no médico. Simples. Tá vendo? Não é simples as coisas? Então, em nome de Jesus, procure ajuda. Em nome de Jesus, não escute essas vozes. Em nome de Jesus, fique firme, com fé. Vá no médico, mas diga: Senhor, eu estou indo no médico, mas o Senhor é o meu médico, o Senhor é o médico dos médicos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.